No Evangelho segundo escreveu Lucas, terceiro livro do Novo Testamento. Evangelho segundo escreveu Lucas, um texto muito conhecido de nós, mas tem uma palavra de Deus ao nosso coração aqui. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 6. Glória a Deus. Capítulo de número 6, e nós vamos ler a partir do versículo de número 6. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 6, e versículo de número 6 a seguir, se podemos ler, diga amém. E aconteceu também, em outro sábado, que entrou na sinagoga, e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada ou seca, e os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas Jesus bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao seu redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam com Jesus. Eu tenho tido a preocupação, pelo menos nas últimas quartas-feiras ali no IP enquanto prego, mas aqui também, de ler um texto bíblico e tentar fazer com que ele se torne simples aos nossos ouvidos. O grande desafio do pregador é ler a Bíblia e trazer daquele texto antigo as lições para o nosso dia a dia. A pergunta sempre deve ser esta: o que esse texto tem a ver comigo nesta quinta-feira fria na cidade de Antônio Prado? O Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, revela momentos extraordinários da peregrinação de Jesus, aonde Jesus vai pregar uma mensagem extraordinária, e ele também vai fazer a eleição dos seus 12. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, ele vai visitar uma sinagoga. A sinagoga daquela época era uma espécie de congregação, era uma espécie de igreja. A sinagoga surgiu quando o povo foi levado cativo de Jerusalém, lá no Antigo Testamento, e foi levado para a Babilônia. Lá na Babilônia, a Bíblia diz que Deus era o Deus dos céus, mas não era o Deus da terra, porque os judeus estavam longe da sua pátria. Então eles fundaram congregações para que o povo pudesse ter comunhão e ouvir a palavra de Deus. E esta sinagoga foi durando o tempo até o dia em que Jesus se manifestou. Nesta sinagoga, para que ela existisse, era necessário ter 10 homens de um caráter ilibado. Eram 10 homens moralmente puros, e a partir dos 10 homens era formada uma sinagoga. Na sinagoga não havia uma proibição clara de que alguém com alguma deficiência física não pudesse entrar.
Mas eu quero que os irmãos entendam que no primeiro século, neste tempo de Jesus, havia um estigma negativo sobre as pessoas que possuíam alguma deficiência. Tanto é que João capítulo 9, quando eles veem um cego, a pergunta era esta: quem pecou, o seu pai ou a sua mãe? Jesus deixou claro que ninguém pecou, mas que aquele nasceu daquele jeito para que a glória de Deus se manifestasse. Mas esse homem sofria algumas recriminações. Preste atenção, porque eu sei onde eu quero chegar. Esse homem tem a sua mão direita mirrada, ressequida. A mão direita não é simplesmente um membro do corpo. Quando você lê a Bíblia, você tem que entender a linguagem que a Bíblia usa e os simbolismos que ela usa para revelar a vontade de Deus. Quando você lê a Bíblia e ouve a expressão mão significa responsabilidade, significa generosidade, significa empatia. Ou seja, quando esta mão está mirrada, esta mão não consegue pegar nada com segurança. Ou seja, ele tem uma certa limitação que para aquela época tocava a sua vida financeira, seu aspecto social e também seu aspecto religioso. Qualquer coisa que viesse depressa, como a sua mão é uma espécie de atrofiamento, ele não consegue segurar. Uma mão mirrada fala de alguém que não consegue mais assumir responsabilidade, não consegue tomar posse da bênção que Deus nos dá. Parece que alguns de nós vivem esta realidade. Quantas vezes nós entramos na igreja e a bênção de Deus vem sobre nós, nós sentimos alguma coisa, temos a expectativa que outras coisas irão para o devido lugar, mas ao sair da igreja, na primeira crise, ao entrar no pátio da nossa casa, parece que a bênção já escapou das nossas mãos. Parece que aquilo que antes nos emocionou, que tocou a nossa vida, agora não faz sentido, porque eu não consigo assumir aquilo ali com responsabilidade. Uma mão mirrada também envolve falta de empatia, porque eu não consigo estender a mão para quem está caído. Mas o que me chama a atenção é que este homem está dentro da sinagoga. A sinagoga é a igreja. O que me revela que não é porque eu estou na igreja que eu não tenha alguma deficiência, e agora eu estou falando espiritual, emocional e moralmente, que me impeça de pegar alguma coisa da parte de Deus com firmeza. Alguém levantou a tese que este homem, por medo de ser criticado, perceba, a Bíblia diz que os fariseus, eles estão olhando para aquele homem, e os fariseus sabem que aquele homem tem uma mão mirrada, e eles estão esperando para ver se Jesus vai curar o homem, porque é sábado, e eles valorizavam mais o ritual do que as pessoas. É perigoso quando a religião valoriza mais o seu protocolo do que o ser humano. É perigoso quando a religião olha mais para a deficiência do que para o ser humano. Então eles estão esperando Jesus fazer alguma coisa para criticá-lo. Então alguém levantou a tese que há uma possibilidade grande deste homem entrar na sinagoga com a sua mão escondida. Tanto é que depois Jesus diz: mostre a tua mão, estenda a tua mão. É possível que ele adentre a sinagoga com esta mão possivelmente escondida, para não se tornar o centro das atenções. Ninguém que tem alguma fraqueza ou deficiência gosta que os outros fiquem olhando. E eu não estou falando sobre mão aqui, eu estou falando sobre enfermidades da alma, enfermidades do coração, que muitas vezes vêm sobre nós
nós e que nós ficamos escondendo. Estamos na igreja como ele estava na sinagoga, estamos diante de Jesus como ele estava, mas continuamos dizendo: é a minha mão, ninguém tem nada a ver com isso, mas a promessa vem e eu não tomo posse, a bênção de Deus vem, mas foge do meio dos meus dedos. Para ele são os seus ossos e nervos atrofiados, mas para alguém que entrou nesta reunião hoje, é o trauma da sua infância, é a palavra negativa na juventude. Quem sabe foi a sua inocência quebrada quando ainda era criança. Olhe para mim aqui, nós não somos somente este corpo de agora, a gente é a somatória de tudo que viveu até hoje, das alegrias e das tristezas, dos abraços e das rejeições. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: não precisa voltar para casa doente, eu posso restaurar a sua vida por completo. Oh glória! A gente não compreende como alguém recebe a bênção aqui e você encontra a pessoa depois de 2 dias, parece que a bênção não chegou na vida dela. É porque às vezes há uma mão atrofiada, foi aquela palavra do avô, foi aquela expressão do tio, foi aquela expressão da mãe ou do pai, que colocaram sobre nós, quem sabe, como um chapéu mexicano, causando sombra para os nossos passos. Eu ouvi uma frase esses dias extraordinária, e a frase dizia assim: o teu futuro não está na sua frente, o teu futuro está dentro de você. A gente se ilude em pensar que o futuro está na frente, o futuro está dentro de nós, porque alguém pode chegar no amanhã sem viver a realidade do amanhã, estando preso no hoje. Eu quero dizer para você, Deus te trouxe aqui porque Ele quer desamarrar os nós da sua vida, Deus quer desamarrar os nós do seu caráter. Eu recebo a autoridade para dizer: há um novo tempo para ti, para a tua casa, não importa a tua idade, se você é um adolescente, um jovem, um homem maduro, ou já alguém da terceira idade, Deus ainda tem um novo tempo para ti e para a sua casa. Mas para isso acontecer, não olhe para frente, olhe para dentro de você. Escute o que eu vou dizer, porque eu não vou longe. Deixa eu construir esse pensamento. Se você estudar, há uma palavrinha chamada solilóquio. Solilóquio é a palavra estranha, mas é a arte de falar com a gente mesmo. E eu estava estudando esta semana e anotei várias referências bíblicas de gente que conversou com eles mesmos. O salmista disse assim: por que te abate, ó alma minha? Moisés, em Êxodo 3, antes de ver a sarça, ele falou com ele mesmo. Ele disse: e eu disse para mim mesmo, me virarei para lá e verei a sarça pegando fogo. Naamã, quando quis ser curado, teve um diálogo errado com ele mesmo. Ele disse: eu dizia para mim mesmo, eu vou lá e o homem sairá da casa, colocará a mão sobre mim e eu serei curado. Quando nós não sabemos dialogar conosco mesmo, quando não sabemos dar as respostas para nós mesmos, nós nos perdemos nos nossos labirintos, nós nos perdemos na escuridão e nos porões da nossa alma. E aí quando surge algo do porão da alma, é algo chamado autocomiseração. É quando eu me alimento da minha própria miséria e quero que os outros tenham dó de mim. A vida é cruel, ninguém vai ter dó de você, ninguém vai ter dó das tuas feridas, a não ser um que está de olho para ti, dizendo: eu vou te restaurar por completo. Eu recebo a autoridade de Deus para dizer: não, você não precisa estar amarrado no passado, você não precisa estar amarrada no passado, nem nos teus erros, nem nos erros que fizeram com você. A Bíblia diz, eu creio, quem crê na Bíblia? A Bíblia diz: eis que eu faço coisas novas, eis que eu faço coisas novas. Quem dá glória a Deus por isso? Converse contigo mesmo. É por isso que o Salmo 103, ele disse, o salmista dá uma ordem para a alma dele, evangelista genuíno, ele diz assim: ó, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E esse homem está no meio da religião,
Olhe para mim aqui, ó. E tem um grupo que não está preocupado na dor dele, só está preocupado no que ele pode oferecer. Cuidado com o utilitarismo da religião. Cuidado com pessoas que não estão preocupados com a tua dor, mas o que a tua dor pode produzir para eles. Eu aprendi algo extraordinário como pastor. A miséria do meu irmão não é o palco do meu estrelismo. A miséria e a dor do meu irmão não é o palco da minha síndrome messiânica de achar que eu sou o salvador. A tua dor revela a minha impossibilidade. Por mais que eu queira, eu não consigo solucionar o teu problema, mas se eu contemplar a tua dor e eu estiver em comunhão com Deus, pelo menos eu posso orar por você e dizer: Jesus, o meu irmão está sofrendo, ele vem para a igreja, não consegue sentir a tua presença. Não é porque ele não te ama, é porque ele foi tão machucado que ele tem impressões erradas sobre a fé. Oh meu Deus. Escute o que eu vou dizer para vocês. Todo mundo olha para cá, porque eu não vou longe mesmo. Existe algo chamado abaixo da linha de fundo. Repete comigo: abaixo da linha de fundo. É a teoria do iceberg. Você já ouviu a teoria do iceberg? Que você vê a pedra de gelo sobre a água, 5% dela, 95% está abaixo da linha de fundo. Muitas coisas que manifestam aqui, elas não são a clara evidência daquilo que de fato o coração quer expressar. Quer ver? Quando alguém vem na igreja e o pastor, como hoje mesmo falamos, vamos entregar dízimos e ofertas, alguém diz: aquilo ali é ladrão, está me roubando. Na verdade não tem nada a ver comigo. É os traumas da infância, é aquilo que te roubaram, que te tomaram, que te cercearam, que não deixaram você aproveitar, e agora você diz: se sair das minhas mãos não volta nunca mais. E acaba não dando nem a Deus o que deveria ser de Deus. Mas não se trata de mim. Às vezes alguém vem para a igreja e pega aquele dia que o pastor está pregando na Santa Ceia, que é uma mensagem mais dura, e alguém diz: eu não vou nessa igreja, esse homem está mais para um militar, está mais para um comandante do que para um pastor. É porque na verdade teve problema de autoridade com o avô ou com o pai. De repente caiu na mão de um pai desequilibrado, que só trabalhava na área não da meritocracia, mas só judiava você e nunca reconhecia o seu esforço. E agora você vem para a igreja e qualquer princípio de ordem é um escândalo para você. Eu quero dizer que o pastor conhece só o que está acima das águas, mas tem um que tem olhos como tocha de fogo, que conhece a tua alma como ninguém conhece. Ele entra nas intimidades das tuas entranhas e ele diz: eu quero curar você hoje. Quem recebe esta palavra? Oh glória, oh glória. Feche os teus olhos agora, se você puder, é claro. Feche os teus olhos. Pastor, eu não vou fechar porque eu não confio. Isso também é um problema. Jesus é o Jesus que entra onde você não quer entrar. Ele conhece os monstros que tentam te assustar no teu passado. Isso aqui não é regressão, isso aqui é visão introspectiva. Ele quer te dar um futuro glorioso, uma família abençoada. Ele pode, mas você tem que deixar Ele te restaurar. Aleluia! Quantas pessoas, elas estão na sinagoga, Jesus está ali. Deixa eu usar essa figura, por mais que não está no texto. Tem gente que fica assim. E às vezes, eu vou repetir a frase: o meu futuro não está na minha frente, está dentro de mim. Às vezes nós construímos um teto baixo. Um teto baixo, não estou falando de teto de casa, é teto da cultura, é da prosperidade, um teto baixo. E a gente começa a dizer assim: ó, eu não vou naquela igreja porque aquela igreja não vai me aceitar. Não, esta igreja vai te aceitar, mas vai te estimular a levantar o teto da sua vida, a dizer: dá para melhorar, dá para ter outra postura, dá para prosperar, porque Jesus vai desamarrando os nós da nossa vida e a gente vai vendo coisas gloriosas, coisas extraordinárias que Deus tem para mim. Olha para mim aqui, ó. Quando Jesus me encontrou, eu tinha 15 anos e Ele me batizou com o fogo do Espírito Santo. Eu entendi que o que o Pai da terra não me deu, o Pai do céu podia me dar. Eu entendi que o que a casa da terra não me deu, a casa espiritual
pode me dar, quem recebe esta palavra. Foi aqui, é por isso que eu amo a igreja não é perfeita, irmão, mas aqui que eu aprendi a crer, a prosperar. Foi aqui que eu nunca gostei de estudar até virar crente. Quando eu virei crente, eu aprendi a gostar de estudar, a gostar de ler, até escritor eu virei, e eu não posso dizer que é obra do acaso, é porque eu entrei nesse povo aqui, esse povo me abençoou. O homem está ali. Às vezes a droga foi só o escape daquela ferida mal curada. Às vezes a vida sexual não regrada é só aquela sensação de insatisfação, e não tem a ver com o físico, tem a ver com uma alma vazia. Porque dorme hoje, dorme amanhã, muda e nada preenche. Não tem a ver com o corpo, tem a ver com a alma. Só que eu quero dizer para você, aqui na sinagoga tinha fariseu, tinha ou não tinha? Mas tinha Jesus. Pergunto para vocês, aqui na igreja tem ou não tem fariseu? Mas também tem? Eita, oh glória, oh glória. É você que decide ficar com medo de quem está te filmando, te acompanhando, te olhando de alto a baixo, ou olhar para aquele que pode resolver o teu problema, que é Jesus de Nazaré. Eu acho extraordinário, porque Jesus olha para aquele homem que está com a mão mirrada. Não brinque com os teus sentimentos, não ignore as tuas dores, não passe em alto as tuas fraquezas, não olhe com um olhar ligeiro para aquele desejo de sumir, de desaparecer. Pode ser uma mão mirrada escondida. Mas aí Jesus olha para aquele homem, e Jesus tem um mistério que eu não sei explicar. Ele gosta de fazer milagre para provar para os críticos que tem solução para as coisas que ainda que estejam quebradas. Jesus poderia, como, lembra, Genor, daquele texto que Jesus cura um cego lá fora da aldeia, né? E diz assim, não volte para a aldeia. Não, aqui Jesus não tirou o cara. Jesus disse, eu vou fazer um milagre para todo mundo ver o milagre. Alguém vai receber, eita. Jesus vai fazer um milagre que todo mundo vai ver o milagre. A família vai dizer, quem te viu e quem te vê. Ei, a tristeza foi embora, o azedume foi embora, a asperidade foi embora, um novo tempo chegou. Por quê? Porque eu fui na igreja, eu não fiquei olhando para fariseu, eu encontrei quem pode resolver, eu encontrei quem me ama, que é Jesus de Nazaré. Aí Jesus olha para o homem, e Jesus diz assim para ele, ei, eu acho lindo isso aqui. Jesus diz para ele assim, levanta-te. É óbvio que ele não está em pé. É óbvio. Vocês sabiam que as feridas nos fazem ficar prostrado? Eu não estou falando sobre posição corporal. Vocês sabiam que os nós da nossa alma, as feridas do nosso coração nos fazem estar prostrados? Nós estamos em pé, vamos à empresa e voltamos, mas estamos prostrados diante do propósito que Deus tem com nós. Nós estamos em pé em casa trabalhando, mas estamos prostrados diante do propósito eterno que Deus tem para a nossa família. Nós estamos em pé vendendo, comprando, mas estamos prostrados diante do que Deus desenhou para nós. Mas Jesus olha para ele e diz, levanta-te. Por que se levanta? Porque ninguém pode se levantar no teu lugar. É hora de você tomar uma postura, é hora de você tomar a decisão. Ninguém pode fazer para você o que só você está autorizado a fazer. Eu não posso desamarrar os teus nós. Você é que tem que ter coragem de dizer, Deus, eu não aceito mais essa circunstância, eu me revolto contra isso, eu me posiciono contra isso, e eu declaro um novo tempo, uma nova dimensão, uma graça especial de Deus. Eu me levanto, oh glória. Jesus está dizendo assim, ei, estar prostrado não resolve o teu problema. Você está prostrado, ninguém está tendo dó de você, pelo contrário, eles estão criticando você. Então Deus te trouxe hoje aqui para dizer, você não precisa mais de uma atitude do teu pai, da tua mãe, dos teus avós. É hora de você se levantar.
É hora de você se levantar. Ele disse: já que sou eu que preciso, eu vou me levantar, oh glória. Às vezes, irmãos, olhe para mim aqui, ó. Construir, fabricar desculpas é mais fácil que tomar um posicionamento. É mais fácil dizer: mas meu avô foi alcoólatra, meu pai também. Pois é, o meu avô, ele não amou só uma mulher, meu pai também, eu também. Não, você não precisa viver debaixo do jugo dos outros. Jesus está dizendo para ti: levanta-te, levanta-te. Por amor à tua alma, tem uma postura. Alguém vai receber uma graça tremenda para ter uma nova postura, oh glória. Aí Jesus diz assim: levanta-te. Eita, isso aqui é tremendo. E aí Jesus diz assim, presbítero Kaique: vem pro... Eita, isso aqui é revelador. Sabe por que é revelador? Porque pessoas feridas só gostam de andar pelos cantos. Irmãos, olhe para mim, se vocês querem aprender o que o pastor tem para ensinar, todas as pessoas que frequentam esta igreja, que são membros desta igreja, que tomam ceia nesta igreja, mas que vêm no culto e ao terminar o culto vão embora e você não as vê mais para nada, elas correm o risco de não permanecer, porque congregar não é frequentar, congregar é criar raízes, é criar pertencimento, não é andar pelos cantos, é andar no meio, é estar junto. Não é forçar o texto, mas se até na cruz, Jesus estava na cruz do meio, a Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio. Então você tem que estar onde Jesus está. Jesus não te chamou para andar em pêndulos, nos cantos, na vala comum. Jesus te chamou para estar no meio. É aqui que Jesus te restaura, te cura, te abençoa, te levanta. Oh, bendito Deus, sai do canto. Oh glória. Olha para mim aqui, ó. Olha para mim aqui, ó. Ambientes. Vocês sabiam que ambientes, olha o que eu estou dizendo, ambientes podem tocar até o nosso DNA. Ambientes podem tocar até o nosso DNA. Então olha para mim, esse é um ambiente de cura, de restauração, de novo tempo, de algo especial. E o que eu faço, pastor? Sai dos cantos. Não, eu vou usar uma expressão, é chula, de repente, é chocante, mas é necessário. Não fique lambendo as próprias feridas, não fique bebendo das próprias lágrimas. Levanta-te e vem para o meio e diga: eu quero estar aqui, é aqui que Jesus vai fazer, eu quero estar aqui. Eu não vou andar para os cantos. Tem gente dizendo assim: ninguém me procurou, ninguém me ama. Ei, ninguém sente falta de quem não se faz perceber e notar. Não espere de homem ou mulher que só Deus pode te dar. Passou de 30 pessoas, a gente não consegue mais visualizar todos. Então vem para o meio, porque alguém faz falta, porque se fez perceber, se fez perceptível, se fez notar. Então Deus te trouxe aqui para dizer: antes de eu te restaurar, é você ter uma nova postura, e você tem que vir para o meio. Diga glória a Deus por isso. Aí eu termino. Jesus disse assim: estenda a tua... Olha para mim aqui, ó. Olha para mim. John MacArthur diz assim, ó, que Deus não transforma ninguém sem primeiro entristecê-lo. John Abe diz assim, que Deus ofende a nossa mente para revelar o nosso coração. Jesus disse assim: a boca fala do que o coração está... Às vezes Jesus ofende você. E como é que Jesus ofende você? Através de algumas circunstâncias. E aí manifestam coisas. Não era para Jesus te ofender para manifestar estas coisas. Era para você ter a atitude de dizer: Jesus, eu já me levantei, eu já estou no meio, e agora aqui está a minha mão, esta é a minha doença, esta é a minha carência, esta é a minha fragilidade, esta é a minha dificuldade, esta é a minha limitação. Mas como você não revela, Jesus permite as crises aparecerem, para que você entenda que ainda tem doença aí que Ele pode curar, para você viver um tempo melhor. Se coloque em pé comigo agora. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Olha, presbítero Mateus, eu creio que esta frase para esta noite é reveladora. O meu futuro não está na minha frente, ele está... Tem um Provérbios 23:7, que diz assim:
como imagina em sua alma, assim será. Solilóquio, é isso, é conversar com nós mesmos. Quem projeta o nosso futuro é o nosso ser interior. Olha para mim aqui, ó. Ninguém é culpado daquilo que você decidiu guardar para ti mesmo. Já pensou se aquele homem dissesse assim: ei, tu é louco da cabeça, Nazareno? Como é que eu vou estender minha mão no meio de todo mundo? Ele poderia simplesmente dizer assim: cara, é louco da cabeça. Bem que falaram que tinha um fora de si, mas ele decidiu acreditar na proposta de Jesus. Eu me levantei, eu estou no meio, e está aqui a minha mão. Oh glória. Eu sei que tem gente entre nós que já viveu aquele momento que diz assim, ó, aquele momento. Você viveu um momento muito bom na sua vida, muito bom. Daqui um pouco as coisas começaram a cair. E você diz assim: eu nunca mais vou viver um momento tão bom quanto eu já vivi. Só que o texto diz assim, ó, presbítero Luiz Carlos, vem cá, estenda a mão direita. Sabe qual que é a direita? Essa aí. Te judiei. Aí diz a Bíblia que Jesus cura a mão dele, está na Bíblia. Jesus cura a mão dele, e a mão direita ficou tão boa quanto é a esquerda. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou poderoso para te dar um novo momento tão bom quanto aquele momento que você já viveu. Oh glória, oh glória, que presença gloriosa. Ei, o Senhor está dizendo para quem crê: eu posso mudar a história, e o teu novo momento ser tão bom quanto foi aquele que você tem saudade. Diga glória a Deus, se pode. Só que agora você já se levantou. Eu quero ver se tu tem coragem de vir para o meio. Se você quer orar comigo agora, cada culto é uma mensagem profética, é uma